noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vou repetir o boa noite, porque eu não ouvi. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você que está em casa, boa noite. Que tenhamos um momento de louvor ao Senhor. E que a pregação do Senhor venha ao nosso coração, amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé. E a gente vai pegar esse momento para curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, Pai. Rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor cuida do nosso coração. O Senhor guarda o nosso coração, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que veio na casa do Senhor ouvir, engrandecer, comemorar, Senhor, a vida desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão vindo, Senhor, ainda no caminho. Que o Senhor possa cuidar daqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus. Queremos sair daqui, Senhor, com os corações gratos, rendendo graças a Ti, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido bondoso com a nossa vida. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós Te louvamos ainda mais, Senhor. Não pelas coisas que o Senhor faz ou fez por nossa vida, mas pela a beleza da santidade que é o Senhor. Mas pela Tua graça, Senhor, rodeada, que nos rodeia, Senhor. A Tua graça que nos consola. A Tua graça, Senhor, que entra no nosso coração, Deus, e faz grandes coisas, Pai. Que nessa noite o nosso coração esteja sensível à Tua palavra. Que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à Tua palavra. Que nessa noite os nossos olhos possam ser desvendados, Senhor, para contemplar, Senhor, a Tua palavra. Nos abençoa, Jesus. Nós Te louvamos porque o Senhor é fiel. A Tua fidelidade dura para sempre. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tira de onde estávamos. O Senhor liberta aquele que estava cativo, ou que está cativo, Senhor. O Senhor faz a obra em nosso coração. O Senhor faz uma obra perfeita. Porque o Senhor que começou a boa obra é fiel, Senhor, para terminar em nós, Deus. E nós rendemos a Ti, Senhor, com o coração grato, Deus. Muito obrigada. Obrigada pelo Espírito de Deus. Obrigada pelo Espírito que cuida de nós, que nos guia todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito que dá revelação da Tua palavra, Jesus. Obrigada pelo o nosso acordar. Obrigada pelo nosso deitar. Obrigada porque nós conhecemos a Ti, Jesus. E obrigada porque o Senhor nos conhece primeiro. Conhece o nosso coração primeiro, Senhor. E sabe o que tem no nosso coração. Sabe o que tem na nossa mente, Jesus. E nós nos rendemos a Ti, Pai. Um Deus de caráter. Um Deus que não tem um caráter duvidoso. Um Deus que quer treinar cada um de nós para obtermos o caráter de Deus. O caráter do Espírito de Deus. Um Deus que é bom. Um Deus que é amável. Um Deus que faz da nossa vida, faz do nosso pranto um óleo de alegria é derramado sobre nossas vidas, Senhor. Um Deus que faz transformações. Um Deus que cura. Um Deus que se inclina para ouvir, Senhor, a nossa voz. Um Deus que é bom. Um Deus que é fiel, Jesus.
Abençoa cada pessoa, cada família representada aqui nesta noite. E nós viemos te louvar e nós viemos engrandecer o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida, ó Deus, da nossa vida. Seja engrandecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Seja engrandecido, ó nosso Deus. Pedir à igreja que abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Vamos ler de forma responsiva. Provérbios, capítulo 4. Amém? Diz assim, Provérbios capítulo 4, forma responsiva. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. A igreja. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém?
Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus. Ele é o padrão. Ele é um ensinamento que nós podemos ter e ter vida. A Bíblia diz: afasta-te do mal. Busque a sabedoria. Tenha estima a sabedoria. E em Salmos 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a viver todos os dias, para que o nosso coração alcance, para que o nosso coração busque a sabedoria. E ela é Jesus. E por isso estamos aqui, celebrando a sabedoria, celebrando a vida dessa igreja, porque é o nosso padrão. A sabedoria é o nosso padrão. E nesse dia, mais um final de semana comemorando o aniversário da nossa igreja, eu sou grata ao Senhor por essa igreja. Que eu lembro quando eu fazia o seminário e vinha nos finais de semana para cá, era acolhida pelas irmãs em suas casas e fazia a obra, e o Senhor me deixou aqui. Eu tenho alta estima por essa igreja, pelos meus irmãos que me receberam, pelo cuidado de cada um. E vamos celebrar essa sabedoria. Eu quero celebrar junto com você o aniversário dessa igreja. Eu quero estar junto com você, para a gente exaltar o nome do Senhor e dizer: Senhor, Tu és fiel e as Suas promessas, elas são cumpridas. Amém? Então vamos glorificar o nome do Senhor com essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
ela se cumpre. Ela se cumpre. Porque o Senhor faz, o Senhor fará. E tudo vai se cumprir quando o Senhor diz. E nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua promessa. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.
nos ama. Quem compreende, quem entende isso? Você pode levantar a mão e dizer: eu sei que o Senhor me ama. Você sabe disso? Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor tem um amor eterno por mim. Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, para me libertar dos meus pecados, para me dar a libertação. Eu sei. Você sabe? Amém? Com amor eterno, o Senhor nos ama. E a gente vai cantar essa canção. E eu vi um testemunho hoje num comentário de uma música que mexeu com o meu coração. Que é um ateu que se converteu dentro de um hospital. Ele sofreu um acidente e estava lá por muito tempo, acho que 28 dias nesse hospital. E ele disse que passava uma senhora pelos corredores falando a palavra de Deus. E ele disse que prestava muita atenção em cada passo que ela dava. Aí ela chegou para ele e começou a andar com ele nos corredores. E conversando, falando da palavra do Senhor. E ele estava muito angustiado. Por quê? Porque tinha que fazer várias cirurgias. Ele teve um problema no pé que estava necrosando. E cada vez que os doutores passavam na sala dele, falavam: vamos ter que fazer uma cirurgia. E ele se agoniou. Ele: não quero mais isso. Aí ele chorou e ele disse que orou a Deus. Aí ele falou: sabe o quê? Ele disse: se o Senhor existe e me ama, muda a minha história. Muda isso. E ele disse que chorou e dormiu chorando. E acordou, e depois de 2 dias, o médico voltou lá e disse: como assim? Não vai precisar mais de cirurgia. Algo que era para ser esperado, para recompor, já tinha acontecido. E esse homem se converteu. E eu me emocionei lendo esse comentário hoje. E tem uma frase que eu percebi que muitas pessoas falam, que é o seguinte: se o Senhor existe, faça alguma coisa. Eu já vi outros testemunhos falando a mesma coisa. Se o Senhor existe, faz isso, muda a minha história. E eu me lembro que eu olhava para o céu, olhava assim e eu falava: eu não sei se o Senhor existe, mas que o Senhor faça algo na minha vida. E essa frase, se o Senhor existe, o Senhor se mostra e diz: eu existo. Eu transformo vidas. Eu te amo. Eu cuido de você. Eu tenho um amor eterno por você. Porque eu existo. Eu sou. Amém? O eu sou está aqui. E quer entrar no nosso coração e dizer algo nesta noite. Esteja atento. Esteja com os ouvidos atentos. Contemple o Senhor nessa noite. Amém?
força, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me pelo seu amor, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Espírito de Deus que vivifica a nossa alma. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para nós e rejeitamos a nossa presença. Não nos amamos como o Senhor nos ama, Deus. E que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que desagrada, tudo aquilo, Senhor, que faz com que nós não saibamos que o Senhor nos ama, faz com que nós não enxergamos que o Senhor nos ama, Senhor. Com amor eterno, o Senhor nos ama. Com amor eterno, o Senhor deu a vida por nós. Por amor eterno, Senhor, a essa humanidade, o Senhor foi na cruz. Foi na cruz, Jesus. E deu a vida por muitos. Deu a vida, Senhor, por cada um de nós. Nós precisamos crer. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai chegar ao Pai sem antes perseguir, sem antes seguir Jesus. Não dá para chegar, não dá para pular de fase. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Com amor eterno, Ele morreu por nós. Pode falar assim: Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Amém? Neste momento, eu convido o irmão Moisés e a irmã Neide. Eles vão dar um testemunho e nós vamos nos alegrar com ele. Em seguida, as mulheres estarão cantando uma música, 2 músicas, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um, que ouçam o que o Espírito do Senhor está falando hoje ao seu coração. Amém? Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Fala tu. Irmãos, em 2003, em janeiro de 2003, nós casamos. Uau. E nós não estávamos morando aqui antes.
Nós frequentávamos a Igreja Batista em Alagoinhas, que é onde encontrei Moisés. E depois nós viemos morar aqui, né? Chegando aqui, nós casamos aqui em Juazeiro, em janeiro de 2003. E chegando aqui, nós não encontramos uma igreja batista que pudéssemos frequentar. Nessa época, as igrejas batistas estavam seguindo uma linha diferente das tradicionais aqui na região. E nós viemos de uma igreja batista tradicional. E ficamos sem igreja. E aí, um certo dia, voltando um pouquinho, minha mãe, Adeilda Leandro, que está ali, ela fazia parte da igreja Betesda, juntamente com várias irmãs que estão aqui presentes e que começaram, né, a igreja, a reunião da igreja cristã evangélica, que até então não era ainda cristã evangélica. E aí nós fomos convidados a ir a um culto nessa igreja, que era ali na rua Lafayette Coutinho, né, onde começaram a se reunir. Isso. E aí eu vou passar a palavra aqui para meu esposo. Ele Isso, está doido para falar. Ela disse que ia falar pouquinho. Eu disse, eu vou falar pouquinho, depois você fala. Tá bom. Ai, mulher, né? Bom, então nós estávamos passando, inclusive, ali na porta da igreja, que estava se reunindo a igreja ali. Encontramos pessoas conhecidas, né? Como a Neide falou, a irmã Adeilda era do grupo da Betesda. Nós estávamos ali passando, encontramos esse grupo, aí o pessoal falou, oi, vem para cá, porque nós estamos nos reunindo aqui. E no outro domingo nós fomos na igreja, aí nós chegamos na igreja, já encontramos os irmãos conhecidos, né? A irmã Dedinha, a Neuza, Dinalva, o pastor Cleito já estava, inclusive, lá. Aí tinha uma guitarra que o pastor comprou, aí estava lá parada, não tinha ninguém tocando. Aí eu perguntei ao pastor, posso tocar? Ele disse, pode. E aí nós começamos, então, a frequentar a igreja e de lá para cá nós viemos tendo vitórias, né, aqui nessa igreja. Nós passamos depois para a igreja ali perto, onde era de frente ao Dino, que hoje em dia é o Dino. Alugamos aquele espaço e dali nós compramos esses terrenos. Esse terreno era um, depois ficou dois e nós construímos a igreja, né, com a liderança do pastor Cleiton, e estamos aqui há 20 anos, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado e tem nos dado vitórias nesse local. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui, muitas das mulheres já estão nesta igreja há muitos anos, né, e foi um grupo que sempre se reuniu, né, nós já tivemos vários formatos, várias líderes, mas um grupo de mulheres dessa igreja sempre foi muito ativo, e nós louvamos a Deus por cada uma das mulheres que já trabalhou, que trabalha, que está conosco, que a nossa alegria é fazer parte do reino de Deus. E a música que nós iremos cantar, que o coral Vozes que Adora, nós não somos cantoras profissionais, mas quando nós recebemos o convite do pastor para formarmos este grupo, a intenção foi chamar todas as mulheres, né, dessa igreja, adolescentes, jovens, senhoras, para fazer parte. O convite foi para todas. E o nome do grupo Vozes que Adora é justamente por isso, porque você não precisa ser uma cantora, você não precisa ter uma voz bonita, você simplesmente precisa querer adorar com a sua voz. E
nós iremos cantar nesta noite uma música que fala de quando passarmos daqui, dessa vida, assim como os anjos já fazem, que eles glorificam o nome do nosso Deus, cantando constantemente, dizendo e declarando que Ele é santo, 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 santo. Nós um dia também faremos constantemente no céu. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos também declarar, através de nossas vidas, exaltando o nome do nosso Senhor, dizendo que Ele é santo, 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 e que Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Então, as irmãs vão ver a letra, a igreja vai ver a letra e pode cantar conosco, você que sabe. Falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos e livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos.
glórias ao Senhor. Nós temos um cântico que é oficial do aniversário da nossa igreja, que é um cântico de gratidão, que sou grato a Deus em todos os momentos, porque na dificuldade nós sabemos o que nós passamos para chegarmos até aqui e o que cada irmão tem passado durante esse tempo todo, mas o Senhor é fiel, Ele mostra que Ele está presente em nossas vidas o tempo todo, que Ele nos faz forte quando nós percebemos que somos fracos. E quando nós achamos que nós não temos nada, o Senhor vem e nos ergue e mostra que está conosco sempre. E você pode cantar conosco, eu convido a igreja a ficar de pé para cantarmos. Sou grato. Dou graças a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E o cântico diz, dou graças. igreja pode assentar-se.
Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos durante o mês de junho inteiro agradecendo a Deus, dando graças a Deus pelos 20 anos de vida desta igreja. Na noite de hoje nós queremos convidar o pastor Eduardo Castro, que está conosco e que trará a mensagem da palavra do Senhor. Pastor Eduardo Castro, da Igreja Canaã, é um amigo querido de bastante tempo. Estou muito feliz do senhor poder estar aqui e acompanhado do pastor Marcos, né? Lá de Santos, em São Paulo, que está passando por aqui também e acompanha na noite de hoje o pastor Eduardo Castro. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós abrimos nossa mente e o nosso coração para a tua palavra ser ministrada em nossas vidas, através do teu Filho, através do teu servo. No nome de Yeshua, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. A Jesus Cristo, honra, glória, louvor e exaltação, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Me sinto muito feliz em estar mais uma vez aqui convosco na Igreja Cristã Evangélica, desta vez na missão de ministrar, como o pastor Cleito falou, é um grande amigo meu também, a recíproca é verdadeira, todas as palavras dele aqui. Já o conheço há quase 10 anos, já estive aqui nessa igreja várias vezes, inclusive fizemos algum curso aqui, o Pregue a Palavra, né? Participei, e é bom ver cada um de vocês. Aproveito a oportunidade também para parabenizar a cada um membro desta igreja pelos seus 20 anos de fundação. E eu recito para vocês os Salmos de número 118 e verso 23, que diz: foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Parabéns, Igreja Cristã Evangélica, por esta tão grande conquista. Este bairro, esta cidade está de parabéns, porque há uma porta dos céus aqui nesta rua. Queridos, eu convido a todos para você abrir a sua Bíblia em Efésios, no seu capítulo 2. Eu quero ministrar aqui o tema nesta noite, o qual eu intitulei de A Simplicidade da Salvação. Como é tão simples uma pessoa ser salva, se tornar digna do reino dos céus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, eu gostaria que você que encontrasse, se pusesse sobre os seus pés. Efésios capítulo 2, apenas 2 versículos, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Isto não, pela graça sois salvos por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito obrigado, podeis tomar o seu assento. A salvação, ela é o tesouro mais precioso que uma pessoa ela pode receber aqui neste mundo. Todas as outras coisas que você adquiriu, que você conquistou, que você possui, tudo isso ficará aqui neste plano terrestre. Porém, o que vai te projetar para um futuro de glória, para uma vida eterna ao lado de Deus, para um lugar na eternidade com Deus, é a tua salvação. Isso sim é algo eterno. Mas para falarmos da salvação do ponto de vista cristão, bíblico, nós precisamos entender também como a salvação, ou como a vida futura, ela é vista por outros ângulos, por outras religiões. Qual o conceito que eles têm sobre religião, sobre a salvação? E por que nós cristãos nos sentimos tão seguros em nossa doutrina que vem do próprio Salvador Jesus Cristo? Está dando muito eco aqui. No século XVIII, o ateísmo foi idealizado e passou a ser doutrinado em toda a Europa. Se fez escola e hoje, em todos os lugares da terra, você encontra pessoas que se dizem ateístas, pessoas que se dizem ateus. Para o ateísmo, não há futuro para o homem. Eles não creem na divindade. Eles não creem em um mundo espiritual. Eles não creem em absolutamente nada que a ciência não possa comprovar através dos seus experimentos. E quando você fala para um ateu sobre a salvação, sobre o que vem após a morte, simplesmente ele diz: morreu, acabou-se. Quando nós procuramos ver qual o entendimento que os budistas têm sobre a salvação, ou sobre a eternidade do homem, o futuro da raça humana, esta religião que é uma religião milenar, uma das mais antigas do mundo,
eles vão trazer algumas doutrinas que eu posso até qualificá-las de absurda. E uma delas é a doutrina da reencarnação, de que o homem reencarnaria várias vezes, ou até milhares de vezes. Nesse processo de morre, renasce, renasce, morre, o homem reencarnaria em pessoas, depois em vegetais, em plantas, em insetos, em animais, o que se torna até uma coisa um tanto absurda. Porque para se crer em tal coisa, você se limita até a matar um inseto, que você pode estar matando alguém que é um seu antepassado. Quando nós analisamos a salvação do ponto de vista budista, o budismo tibetano vai dizer que o homem precisa reencarnar, porque o budismo é filho do hinduísmo, 83 mil vezes. Ele sabe até o número de reencarnações para poder atingir a perfeição. Quando esta doutrina ela é trazida para o Ocidente e ela é exposta ao espiritismo moderno, que nasceu com as irmãs Fox nos Estados Unidos e que foi doutrinado através de Denivare, Hipólito Leon, conhecido como Allan Kardec. Essa doutrina é exposta também como a necessidade do homem reencarnar inúmeras vezes, até ele atingir um último grau de perfeição e assim ser mudado de um plano para o outro, de um planeta para outro. Quando nós analisamos a doutrina cristã dentro da teologia católica sobre a salvação, nós temos que conhecer uma doutrina chamada purgatório, aonde no conceito católico, os cristãos bonzinhos, assim que eles morrem, eles vão para os céus. E os cristãos não bonzinhos, aqueles que são dados à prática da maldade, da perversidade, ou uma série de coisas, eles iriam para o purgatório e, com a ajuda da intercessão de alguns santos, eles, em um devido tempo, passariam também para os céus. Teriam de sofrer bastante. Mas quando nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que a salvação, ela não é algo difícil, ela não é algo longo, ela não é um processo infinito, ela não depende de você. Você não pode fazer a sua salvação, você não pode trabalhar para conquistar um nível de salvação. Você não precisa fazer caridade, você faz caridade porque o teu coração, ele é amor, Deus é amor, esse amor está dentro do teu coração e você ama o seu próximo.
Mas não é a doutrina do karma que vai te fazer uma pessoa melhor. A salvação, ela é um pacto que você faz com Jesus Cristo. A coisa é tão rápida, porque ela é através da fé. No momento da crucificação, Jesus esteve entre dois malfeitores. A Bíblia relata o nome do ladrão da direita, o chama de Dimas. O outro, não sabemos o nome, mas sabemos que todos os dois eram perversos. O castigo de cruz não era para um simples bandido, um simples marginal, para um simples delinquente. O castigo de cruz era para homens terríveis, assassinos, bandidos da mais alta periculosidade. Então Jesus estava entre dois malfeitores. Um daqueles homens, conhecendo toda a história de Jesus, disse: se tu és o Salvador, se tu és o Cristo, desce desta cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, o outro ladrão da direita, ele até repreendeu da esquerda, e ele disse: olha, nós estamos aqui e nós merecemos esse castigo, nós somos culpados de nossa maldade. Agora este homem aqui, se referindo a Jesus, ele é um justo, ele é um inocente, ele está aqui injustamente. E após esse diálogo entre os dois ladrões, esse ladrão da direita, chamado Dimas, se dirige a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Nós costumamos trazer aos novos convertidos um curso de discipulado. Com o decorrer dos dias, nós conscientizamos esse discípulo ao batismo, nós levamos ele a conhecer o que é comungar, participar do pão e do vinho, de uma forma tal que alguém que entra na igreja hoje, ele vai num crescimento, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, de tal forma que nós pastores que estamos aqui, sempre estamos aprendendo alguma coisa. Só saberemos tudo quando chegarmos lá no topo. Mas aquele ladrão que resolveu entregar a sua vida a Jesus, não precisou de passar por nenhum deste processo que nós passamos, até porque ele não teve tempo. Nós temos, ele não tem, ele não teve. Ele escutou como resposta que saiu dos lábios de Jesus. Hoje mesmo, você vai encontrar isso em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus falando para o ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O paraíso não é lugar para condenados, o paraíso não é lugar para perdidos, o paraíso é lugar para quem conquistou a salvação. Quando nós
estudamos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali no dia de Pentecostes, Pedro, ele ministra para uma multidão de quase 3.000 pessoas. No final daquela ministração, uma multidão não relatada, quase 3.000 pessoas foram os que se converteram. Aqueles 3.000 homens, eles fazem uma pergunta ao apóstolo Pedro: o que nós devemos fazer para sermos salvos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas é tão simples. Essa mesma pergunta o carcereiro de Filipos fez a Paulo e a Silas, quando houve aquele terremoto, quando desabou tudo, e o carcereiro, pensando que eles iriam fugir e teriam de responder por aqueles 2 prisioneiros, Paulo e Silas disse: olha, não faça nada com a tua vida, não tente o suicídio, nós estamos aqui, nós não fugimos não, nós estamos aqui. Naquele momento, aquele carcereiro sentiu a necessidade de abraçar as palavras que o apóstolo de Jesus ministrava aquela noite, também através dos louvores cantados, e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E a palavra foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós amamos os grandes personagens da Bíblia. Nós amamos Maria, mas nós não adoramos Maria. Nós não temos Maria como uma salvadora. Nós respeitamos todo o trabalho dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas. Às vezes nos espelhamos em alguns. Eu acredito que todo pastor se espelha em algum homem da Bíblia, mas nós só pregamos como Salvador ao Senhor Jesus Cristo. E quando uma pessoa crê de todo o seu coração, os seus pecados são imediatamente perdoados, e o seu nome é escrito no livro da vida. A coisa mais simples do mundo é uma pessoa conquistar a sua salvação. Agora, aquilo que é tão fácil para nós, eu olho para cada um de vocês aqui, eu estou vendo cada um rosto bonito, eu estou vendo cada uma pessoa muito bem à vontade. Aquilo que foi tão fácil para você e que continuará sendo tão fácil até a porta da graça se fechar, foi muito difícil para Jesus. A salvação é fácil para nós, para Ele não foi. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer, porque se houvesse um justo, o sacrifício desse justo seria recebido por Deus
em favor de toda a humanidade, mas não havia um justo sequer. Sendo assim, ele deu o seu próprio filho para morrer em favor de toda a humanidade. Ele deu para morrer. Agora, há diversas formas de morte, porém Jesus morreu da pior forma que você possa imaginar. A morte precedida da tortura. Recentemente, no governo Dilma, nós vimos um movimento no Brasil intitulado de Tortura Nunca Mais. Porque não existe algo mais terrível que uma pessoa possa passar do que a tortura. Mas a Bíblia diz que ele sofreu as mais terríveis dores, para que você tão facilmente, apenas com um sim que flua do seu coração, seja salvo. Jesus foi traído em casa de seus amigos, como diz o capítulo 13 de Zacarias. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por um dos seus apóstolos. Jesus foi levado como prisioneiro ao sinédrio, aos religiosos da sua nação, do seu país, que deveriam conhecer o Cristo de Deus, o Messias, porque tudo que está relacionado a Jesus estava de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Mas eles não viram em Jesus um homem de muito dinheiro. Eles não viram Jesus nascer de uma família de pessoas importantes. Eles não viram Jesus com um discurso revolucionário contra Roma e simplesmente eles disseram: não, esse pobretão aí, esse Zé Ninguém, ele não é o Cristo. Jesus começou a ser torturado. Puseram um pano no rosto dele, um batia de um lado, outro do outro, e dizia: tu não és um profeta? Adivinha quem te bateu? Outro disse: ele é um rei. Pega uma cana, coloca na mão dele, depois tomaram a cana, bateram na cabeça dele. Torturas psicológicas. E também em forma de pancadas. Procuraram um espinheiro, tiraram um galho, ou 2 ou 3, não sei, fizeram uma coroa, puseram na sua cabeça, rasgou a sua pele, o sangue desceu. Depois Jesus foi entregue aos romanos. Pilatos o entrevistou, e sendo um homem experiente, não encontrou nele culpa, e o enviou para Herodes.
Herodes também o entrevistou e ele não deu uma palavra para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías: como o cordeiro mudo foi ao matadouro. Herodes disse: você não se defende? Você tem a chance de se defender? O devolveu para Pilatos. Mas neste processo de julgamento, Jesus apanhou muito, foi chicoteado. O castigo do chicote romano arrancava pedaços da pele. Há quem diga que na ponta desse chicote havia um pedaço de osso, que quando batia, a carne voava. Eu encontro na Bíblia um texto que revela que a barba de Jesus foi arrancada. O coração do pastor Cleito agora bateu. Será que o pastor Eduardo está pregando heresia? Isaías capítulo 50, versículo 6, é profético que está ali. A barba de Jesus foi arrancada com algum tipo de instrumento, provavelmente algo parecido com um alicate, você pode conferir em casa. Queridos, após isso, ele teve que levar aquela pesada cruz. Ser salvo é muito fácil. Conquistar a nossa salvação por Jesus foi muito difícil. Pessoas que viajam até Jerusalém costumam fazer aquela rota, aquele passeio pela Via Crucis, o caminho onde Jesus foi até o Calvário. Jesus carregou a sua própria cruz, não suportando os romanos obrigaram um homem da Cirinéia, um curioso que estava presente ali, a carregar a cruz de Jesus, porque ele já não tinha mais forças. Chegando no Calvário, foram pregos nas mãos, foram pregos nos pés, dores insuportáveis. Você já imaginou as costas de Jesus, as pernas, o rosto em carne viva, e agora ainda mais ser crucificado? Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus disse: calma, Pedro. Pegou a orelha do soldado, Malta devolveu ao lugar e disse: não saberias tu? Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai 12 legiões de anjos e poria um fim a tudo isso aqui. Se Jesus, naquele momento da crucificação, ele decidisse parar com tudo aquilo, o Pai o atenderia. Seus inimigos seriam ali fulminados, mas eu não estaria aqui nesse altar. O pastor Cleito não estaria ali sentado, e nenhum de vocês, porque a nossa salvação não teria sido conquistada. No Getsêmani, Jesus, sentindo já a tortura psicológica, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento, esta dor.
E o pai fez silêncio. Jesus falou mais uma vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existe uma outra forma de eu salvar a humanidade, sem que seja através da morte, da tortura? E o pai, Jesus entendeu que não haveria uma outra forma. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus, não há remissão. Então Jesus entendeu e disse: seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus já crucificado, eu não sei se tem alguém aqui da área médica. Você sabe que quando uma pessoa sofre um acidente, quando ela perde sangue, ela tem sede. Jesus disse: eu tenho sede. Os seus escarnecedores: olha, o cara está com sede. Pegaram uma esponja, colocaram fel e vinagre e o deram para beber. Jesus, ainda em consciência, quando começou a beber aquilo, ele percebeu que não era água e rejeitou. Em um determinado momento, o diabo encheu de fúria o coração de um soldado, que pegou uma lança, o homem já no estado daquele deplorável, sofrimento sem limites, completamente ali neutralizado, indefeso. O diabo ainda encheu de ódio o coração de um soldado que pegou uma lança e o transpassou. Esta lança entrou no ventre de Jesus e saiu nas costas de Jesus. Como se faz uma maldade tão grande com uma pessoa que está completamente indefesa? Há um ditado antigo da época dos nossos avós, me perdoe até eu falar isso, porque é um ditado um tanto mundano, mas diz assim: alguém disse, se eu fosse Deus, eu era o diabo. Ou seja, se eu tivesse o poder de Deus, eu me vingaria de qualquer inimigo. Jesus tinha esse poder porque Ele é Deus. Bastava Ele dizer: estou pondo um ponto final, meus inimigos virem cinza neste momento. Mas Ele não estava pensando nele, Ele estava pensando em você, em cada um de nós. Com seu sangue derramado, Ele comprou para si nações, tribos e línguas. E nós viveremos com Ele a eternidade. Jesus teve sede pela segunda vez e disse: eu tenho sede. Mais uma vez deram para ele vinagre e fel, e naquele estado deplorável em que Jesus estava, a sede era tamanha, ele já não conseguia mais discernir o que é água, ou o que é vinagre, ou o que é fel, aquela substância tão amarga. E Jesus bebeu.
Agora imagine o estômago de Jesus, que estrago. Tem pessoas que não podem beber Coca-Cola. Jesus teve de tomar aquilo, para que você fosse salvo. Paulo diz: como rejeitaremos nós uma tão grande salvação? Eu conversava com o pastor Cleito, antes de estarmos aqui no templo, sobre uma pesquisa que tem sido feita em meio às igrejas, em que após esta pandemia, de uma forma geral, houve uma queda de frequência em todas as igrejas. A igreja a qual eu dirijo não tem mais a quantidade de membros e de frequentantes que tinha em janeiro de 2020. Conversei com um pastor da Assembleia de Deus de Brasília. Ele tem um ministério grande, com várias igrejas, e só da igreja dele foram 1.200 pessoas que se ausentaram. Conversei com uma diaconisa de Marabá, no Pará, também ela é de uma igreja que tem mais de 1.000 membros, e eles perderam mais de 200 membros e visitantes. Porém, quando eu acordo hoje, que eu abro o meu Instagram, tem uma foto que foi tirada lá pelo drone, por algum drone de algum blog aqui do Vale, onde mostra uma multidão incalculável no São João de Petrolina. E às vezes eu fico sem entender. Estou concluindo a mensagem, acho que já passou meu tempo. Não dá para entender como as pessoas não se preocupam com o seu futuro, não se preocupa onde vão passar a sua eternidade, como elas desprezam aquilo que é de maior importância, o maior tesouro que uma pessoa pode conquistar nesta vida, que é a sua salvação. Você não precisa pagar nada, Jesus já pagou tudo. Você não precisa sofrer, Ele é quem enxuga tuas lágrimas. E por que um desapego tão grande a Deus? Se é tão simples ir morar nos céus, se é tão simples ter uma vida eterna com Deus, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O ano passado, no mês de julho, eu estive em Roma. Eu tive no local aonde o apóstolo Paulo foi preso. Eu conheci o caminho dos últimos passos dele. Eu estive no exato local onde ele foi decapitado. Mas após essa visita, eu fui conhecer as catacumbas de Roma, as catacumbas de São Calixto. São 7 andares de profundidades abaixo da terra,
porque não havia espaço suficiente para enterrar tanta gente, eles tiveram de cavar para baixo. Nós só tivemos acesso a 3 andares. Nem fotos podem tirar lá dentro, porque pode danificar as paredes. E quando a gente começa a conhecer a história, a gente descobre que naquela profundidade, dentro daquele lugar cheio de corpos de pessoas que faleceram, aonde provavelmente exalava um cheiro ruim, com luzes de candeeiro, milhares de cristãos iam nas madrugadas para prestarem um culto ao Senhor. Que coisa linda esse coral cantando aqui. Eu tirei alguma foto, eu filmei. Que liberdade de se sentar numa cadeira alcochoada, confortável dessa. A ajuda aqui do Data Show, para quem não conhece a letra dos hinos. Ter um pastor amável, amoroso, como é o pastor Cleito, que eu conheço, para te tirar qualquer uma dúvida. Eles não tinham isso. Eles não tinham liberdade. Eles não podiam cultuar publicamente. A grande diferença é que os cristãos do 1º, 2º e 3º século eram muito mais espertos do que nós. Estou concluindo a minha mensagem assim. Eles não tinham nada, mas eles abraçavam o maior tesouro, que é a palavra de Deus, e o maior prêmio, que é o da salvação. Você tem 2 olhos, se você perder um, você tem outro. Você tem 2 braços, se você perder um, você tem outro. Você tem 2 pulmões, se você perder um, você tem outro. Você tem 2 rins, se você perder um, você tem outro. Você tem 2 pernas, se você perder uma, você tem outra. Mas você só tem uma vida. Uma vida. E esta vida, ou você coloca ela nas mãos do nosso eterno Salvador, ou estará perdido para sempre. Valorize a salvação. É tão fácil para você. Seja sábio, seja inteligente. A Bíblia diz que o caminho da salvação está para cima, assim como o do inferno está para baixo. Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Cleito. Se você pudesse colocar de pé agora. A palavra de Deus foi ministrada à minha vida, à sua vida, a cada coração que está aqui. E cremos que as crianças já saíram e foram lá para uma sala no culto infantil. E os adultos que aqui ficaram sabem que só existe uma ponte que liga o homem com o céu.
Esta ponte é Jesus Cristo. E até as crianças também que estão no culto infantil têm aprendido assim da mesma forma. Você que está aqui hoje precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Se você ouviu, entendeu a mensagem da palavra que foi pregada, é porque Deus falou com você. Quando nós entendemos, é porque Deus falou conosco. E você deve fazer esta entrega da sua vida hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se existe alguém que está conosco, que faz esta decisão, você pode levantar a sua mão agora, ou pode nos procurar ao término também. Só existe um caminho que leva a Deus. E Ele morreu na cruz no nosso lugar. E esta é a mensagem que a Igreja de Jesus tem pregado nos últimos 2023 anos atrás. Outro dia eu cheguei no supermercado e peguei um ketchup que é vendido praticamente no mundo todo. Estava escrito lá, pastor Eduardo, desde 1869, quase 160 anos atrás. Aí fui em outra seção, peguei uma embalagem de um leite condensado que deu o nome para o mundo todo, da maior indústria de alimentos do mundo, e estava lá desde 1950, eu acho. Aí fui pegar uma farinha de trigo, estava lá desde 1900 e pouco. E a Igreja de Jesus, 2023 anos atrás. E a revelação de Deus para o homem com o povo de Israel no Velho Testamento, mais 4.000 anos atrás. A Igreja de Jesus é um milagre ela existir no mundo. Qual a organização que você conhece com 2023 anos de existência? Nenhuma se manteria de pé durante a história, durante todo esse tempo, como a Igreja de Jesus. Tem caminhado por entre as gerações e a revelação de Deus se comunicando com o homem há pelo menos 6.000 anos atrás. É um milagre a história da Igreja de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não deveria virar este dia sem assim o fazer. Curve sua cabeça agora, faça uma oração ao Senhor. Reconheça que você precisa dele, no nome de Jesus. Nós queremos convidar
aqui à frente agora a irmã Oswaldete de Brito e seu esposo Hélio Pereira para virem até aqui. Este mês, vocês estão completando 48 anos de casados. Amém? Vocês são uma espécie em extinção, não é? 48 anos de casados. Vamos orar por eles no nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai bendito, no nome do Teu Filho Jesus. Aqui estão Hélio e Oswaldete para testemunharem de 48 anos de união, de casamento, de provavelmente terem passado por todas as lutas que um casal pode passar, por todas as fases que um casal pode passar, mas eles estão aqui, Senhor, juntos. Eles venceram, eles têm vencido, e pedimos ao Senhor que a Tua bênção, que a Tua graça continue sobre este casal. E que durante todos os anos de suas vidas, eles possam confirmar e continuar com esta aliança, com este laço. Obrigado, Senhor, pelos frutos deste casal, as suas filhas, as suas 3 filhas, e todos os netos, as netas e todas as gerações que venham a Te conhecer e a se entregar ao Teu Filho Jesus de verdade. Ajuda este homem a cruzar a linha da fé, Senhor. Ajuda, Senhor, esta casa a conquistar plenamente a sua salvação, assim como todas as suas gerações. Obrigado por nesta noite testemunhar os anos e anos e anos e quase bodas de ouro na vida deste casal. No nome de Jesus. Amém. Fiquem aqui à frente. Mais do que antes. Foi um presente de Deus para mim. Amém. Amém. Cadê Moisés Góes? Cadê Maria do Carmo? Venham cá, por favor, aniversariantes, Moisés e Maria do Carmo, ambos fundadores aqui desta igreja. Esta igreja faz parte do maior movimento de salvação da história da humanidade, que é a Igreja de Cristo na Terra. Aqui nesta localidade ela está com 20 anos, mas ela faz parte do maior plano de salvação da história do mundo, quando Deus escolheu o povo de Israel e escolheu a sua igreja. Você que está aqui hoje e tem um pedido de oração para fazer para Deus, uma luta, algo que você deseja colocar, vem aqui à frente agora, nós iremos orar por você. Quero convidar o pastor Eduardo Castro mais uma vez para fazermos esta oração. Você que tem algo
para colocar diante do Senhor, ou você ou alguém que você quer apresentar, que você quer pedir ao Senhor, casos de saúde, tudo que nos fere, que nos machuca, que está nos incomodando. Vamos orar juntos agora. Nosso pastor Eduardo vai orar mais uma vez ao Senhor. Pai, eu louvo o teu nome, porque de uma forma tão maravilhosa o Senhor nos fez. Eu louvo o teu nome porque tu conheces o ímpeto do mar e aquieta as suas ondas quando elas começam a se levantar. Porque teus são os céus, tua é a terra, porque o norte e o sul conhecem a tua voz. Tu os fundastes. Neste momento em que eu oro, Pai, em favor dos teus filhos que vieram aqui na frente e que têm algum pedido específico, ou por si mesmo, ou por alguém de sua família, eu faço uso de tuas palavras. Quando o Senhor se dirigiu para Natanael e disse para ele: Natanael, só porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, tu creste? Daqui para frente tu verás os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que os anjos recolham das mãos aqui dessas pessoas que vieram à frente os seus pedidos de oração. E por este caminho que foi aberto através do véu da tua carne, este caminho que nos direciona até o Santo dos Santos, cada um desses pedidos cheguem agora diante do teu trono. Nós somos o povo que crê em ti, ó meu Senhor. Então, meu Deus, que esses mesmos anjos, no decorrer desta noite, ou no amanhecer, ou no decorrer da semana, tragam a resposta desses pedidos de oração. Assim, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus te abençoe, o Senhor é contigo, você vai vencer, você vai conseguir, no nome de Jesus. Todos podem assentar-se. Só a semana, somente isso. Gente querida, durante a semana segue a nossa programação normal. Que o Eterno te abençoe e te guarde e dê a salvação a você, como a todos da sua casa, confessando o nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém. Com a oração silenciosa estaremos nos despedindo.